capítulo de número 1, versículo 1 ao 12. Livro do profeta Josué, capítulo de número 1, versículos 1 ao 12, que diz assim a palavra do bom mestre: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: amém. Amados, o livro de Josué fala da posse da terra prometida. E nós sabemos de todos que para chegar a essa terra prometida, houve não só um processo num espaço de tempo, como também uma promessa de Deus incumbida nesse espaço de tempo. Dentro desse espaço de tempo, esses processos se multiplicaram por escolhas e por uma vida deleitada aos pés do Senhor. Os pais de Moisés, naquela época, estavam dentro do Egito. E nós sabemos de todos que eles não podiam ter filhos homens, porque se eles tivessem, o faraó daquela época, se tivessem filho homem, tinham que matar e jogar no rio Nilo. E eu gostaria de sintetizar no meio desta mensagem um tema: projetos falhos na mão de um Deus perfeito, na trajetória de um escolhido. Porque nós vamos entender o mistério
desse espaço de tempo e nessas experiências, que o nosso Deus, Ele não escolhe pessoas perfeitas. Que o nosso Deus, Ele não olha como o homem olha. E que o nosso Deus não vê como o homem vê. Ele vai criar uma estratégia dentro de um cenário caótico, dentro de um cenário anonimato, onde não havia, aos olhos humanos, possibilidades, esperança de sair daquele lugar. Pois cada vez que o povo tinha filhos e o faraó soubesse que era menino, jogava-se dentro do rio sem dó e sem piedade. Sem dó e sem piedade. Ele não queria saber da dor de uma mãe. Ele não simpatizava nem com a dor de um pai. Parece que aquele homem, o coração dele era de pedra. Então Deus resolveu um dia investir no ventre de uma mulher falha e projetar um projeto falho, mas na mão de um Deus perfeito, que tudo sabe, que tudo vê, para tirar o seu povo da situação caótica e pôr no lugar da promessa. Deus vai agora injetar o seu projeto dentro do ventre de uma mulher. Aos 9 meses nasce Moisés. Eu imagino a dor daquela mãe. Porque ela sabia que o cenário era caótico. Ela sabia que se ela pegasse o menino, mesmo que ela escondesse uma hora, o menino ia chorar. Uma hora o menino ia gritar com fome. E todos iriam ouvir, iriam saber, iriam pegar o seu projeto, a sua promessa, e iriam matar. Essa mulher tem uma ideia. Vai abrir mão do seu sonho, vai abrir mão da sua promessa. Vai colocar dentro de uma caixinha, dentro de um cesto, no meio do rio, e ele vai descendo. Eu acho que se uma mãe se colocasse no lugar da mãe de Moisés, a dor era muito grande. A dor era fantástica, era atormentante. O menino vai descendo sem rumo, mas na mão de um Deus perfeito, o projeto que é falho, Deus vai segurando. E ele chega nas mãos da irmã de Faraó. E agora está nas mãos dela. Ela agora vai criar o menino vai crescer, vai dar estrutura ao menino, e o menino se torna um homem. Projeto falho, na mão de Deus perfeito. O menino vai crescer. O menino vai ter uma estrutura. E quando o menino já está grande, quando o menino já vira homem, Deus agora começa a mexer nas estruturas do céu e começa a dar vigor ao seu projeto, os seus sonhos. O menino percebe que a sua genealogia não era parentescal daquele povo egípcio. E ele vê um homem batendo no povo hebreu, e o menino tem a coragem de ir de frente, bater de frente com aquele soldado e matá-lo, assassiná-lo e colocar debaixo da terra. Agora o menino é desprezado pelo povo que ele nasceu, que foi cuidado, e agora ele vai ter de sair de dentro do Egito e ir para um lugar no deserto, passear no deserto, viver no deserto, ser guiado pelo deserto. Mas no deserto, Deus fala com ele. No deserto, Deus cuida do menino. No deserto, Deus mostra que o projeto falho na mão dele é perfeito, é adequado para ele cumprir e exercer a promessa. Eu abro mão e abro um espaço de tempo para dizer: aqueles que louvam, aqueles que pregam, que acham que são pequenos, que acham que são menores, que estão aqui no anonimato vivendo, saiba de uma coisa: você é apenas um projeto falho na mão de um Deus perfeito, que é coerente, que tem discernimento do que faz, e uma hora ele vai pegar e vai abrir espaço, e a sua agenda vai estar lotada, porque o Deus perfeito, ele cria estratégia e espaço de tempo para realizar os seus sonhos na terra.
O menino vai crescendo. E agora ele tem agora experiências. E um dia, para Deus confirmar o projeto dele na terra, ele disse: vem cá, menino. Vem ver o que é que eu vou fazer. Uma sarça ardente se arde em fogo. O menino olha para a sarça ardente e a sarça não se consome. E ele começa a ver, ter experiências com Deus. Eu imagino Deus dizendo: sabe o que é essa sarça, menino? É o projeto que eu tenho para você. Quanto mais bate em você, o fogo aquece. Quanto mais bate em você, é que o fogo pega. A unção que eu vou dar para você, menino, é diferente. Pode ninguém imaginar o tamanho da promessa que eu tenho na sua vida, mas eu, Senhor, eu estou criando esse espaço de tempo para te mostrar o tamanho da grandeza do projeto que eu tenho na sua vida. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Uma coisa: se Deus revelasse o tamanho da chamada que Ele tem para nós, mas o tamanho do processo que nós íamos passar para chegar no cumprimento da promessa, nós desistia em primeira instância. Porque nós somos muito pequenos diante da grandeza de um Deus perfeito. A minuscuidade da nossa vida faz que um Deus perfeito se adapte. Porque está escrito que Ele é um Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Há um evangelho aí distorcido, onde só o grande é grande, o pequeno é pequeno. Mas eu aprendi com Deus que Ele é um Deus ordeiro que zela do pequeno e do grande na mesma proporção e no mesmo espaço de tempo. Escute, era para tudo dar errado. Agora os pais de Moisés estão ouvindo falar do menino no meio do deserto, dizendo: Moisés vai voltar. Um grito se ecoa: Moisés vai voltar. Era Deus dizendo assim: aquilo que eu projeto pode sair da mão do homem, mas da minha mão, na mesma proporção, na mesma direção, ele vai, mas ele volta, porque ele tem dia, tem data e tem na hora certa de eu cumprir a promessa. O gemido que ela passou vai voltar como riso na boca dela. O que ela pensou que iria estar morto fora da sua proporção, volta para ela inteiro, com vida, com riso, forte e como libertador do povo do Egito. Imperfeições, um assassino. Imperfeições, projeto falho. Medida desproposta de um ser humano, mas de um Deus que olha diferente. Ele olha e diz: não, para os homens ele é assassino, mas para mim vai ser libertador do meu povo. Ele volta. E quando ele volta, o faraó ouve a sua fama. Porque a unção, ela traz duas coisas nas nossas vidas. A unção, ela não só traz coisas boas nas nossas vidas, não. A unção, quando ela vem, ela traz duas coisas. O primeiro sintoma da unção, a concorrência. O segundo sintoma, a inveja. Na mesma proporção que a fama vem pela exaltação, pelo Deus que tudo pode, vem a concorrência e vem a inveja. Todo ser humano escolhido por Deus vai ter que entender que na mesma proporção da escolha que vem, da exaltação, vem a concorrência e vem a inveja. Quanto mais unção, quanto mais reteté, quanto mais você chega mais perto de Deus, mais a concorrência aparece. Quanto mais unção, quanto mais fama chega, mais perseguição aparece. Na proporção que ele foi, ele volta diferente. Sai como perseguido. E agora volta como perseguidor e libertador do povo do Egito. Mas ele teve experiências lá que o tornou
um ser humano espiritual e moldado, quando ele chega, ele não vem sozinho, ele vem, além de vir com a presença do Todo-Poderoso, ele vem com um cajado na mão, símbolo de autoridade. E aqui começa um grande dilema de um escolhido. Quando ele chega, ele percebe que sozinho não vai dar conta. Então Deus fala para Moisés: o cargo é pesado, a demanda é muito grande, sozinho você não dá conta. E o que é que eu faço, Senhor? Você vai levantar seu irmão Arão para ajudar você. Quando ele fala isso, veja o sintoma. Ele cai na besteira de dizer para o povo: Deus falou para mim, povo de Israel, que ungisse meu irmão Arão como sacerdote e os seus filhos como levitas. Você que tem uma chamada, você que tem uma escolha, olha como é pesado. Todas as tribos disseram: se é coisa de Moisés, Deus só fala com ele e com Arão e não fala com a gente? Será que não tem gente boa aqui? Só a família dele que presta? Só ele que presta? A gente é ruim? Que negócio é esse? Imagina o coração do sacerdote. Fala algo de Deus para o povo e receber uma bomba de inveja dentro do coração. Moisés sobe do cume do monte, cólera e ira no coração do servo de Deus. Ele vai orar e diz: Deus, eu falei, tu me disseste, tu me revelaste, e agora o povo, qual tu não fizeste revelar a tua escolha, a tua decisão, diz que é coisa de parentesco, que eu só quero exaltar porque é meu irmão. O que é que eu faço? Faz o seguinte, Moisés, desce lá embaixo, porque obra não é para foxa, é para caba macho. Desce lá embaixo, encara de frente os teus inimigos. Desce lá embaixo. Mas Senhor, é uma multidão, eu sou só um. É uma multidão, mas eu sou maioria com você. É só eu e você contra a multidão. Vai lá, desce. Deixa eu abrir mais outro espaço para quem está me assistindo e para quem está ouvindo. Todo esse cerco que está acontecendo com você, toda essa perseguição, todo esse pranto, toda essa dor, é permissão de Deus para Deus chegar e te exaltar, enfregar na cara de Satanás e disser para ele assim: esse é o meu escolhido, é a minha menina, eu permiti, mas só vai até aí, sou eu quem estou com ele, sou eu quem vai com ela, é Deus quem vai abrir, é Deus quem vai fazer, e é Deus quem vai exaltar. Moisés desce. Quando Moisés desce, o brilho da presença de Deus desce sobre a face de Moisés. E quem estava de frente para Moisés não suporta e se prostra diante de Moisés. Deus diz: fala para o povo, para cada cabeça da tribo, de cada tribo, trazer seu incensário. Eles vão colocar diante da tenda da congregação do deserto. E amanhã de manhã, o bordão que florescer vai ser daquele que eu escolhi. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Deus não vai deixar você confundido. Deus não vai deixar você sozinho nesta guerra. Ele vai mostrar para os seus inimigos que é Ele mesmo quem te escolheu, quem te chamou e quem te capacitou para esse chamado e para esse exercício chamado por Ele. Quando Moisés diz isso, parece que a inveja cegou todos os candidatos, porque era para eles ter dito: eu agora entendo, Moisés, que foi Deus mesmo que escolheu teu irmão. Mas eles preferem passar a vergonha e ir diante do deserto, porque quem já viu flor estar no deserto? Sequidão, areia pura, sol escaldante.
E quando eles vão chegando na tenda da congregação, Moisés vai em cada bordão, e em cada bordão tinha um nome de cada tribo. Ele vai na tribo de Aser, ele vai na tribo de Naftali, ele vai em cada tribo, 12 tribos ele vai arrancando, seco, seco, galho seco, seco. Quando chega no último galho, a flor mais linda de Saró. E quando ele puxa o galho, amêndoas de baixo, frutos da rosa. O povo fica espantado. E entende agora que quem Deus chama, está para existir o homem que apague a chamada de quem Deus escolheu. Moisés agora está um homem capacitado por Deus, protegido por Deus, e agora tem sua família ao seu lado. Ele agora vai tirar o povo do Egito. E quando ele tira o povo do Egito, o povo que era para cantar, o povo que era para adorar, o povo que era para dançar, para bailar, para dar glória a Deus e aleluia, o povo começa a questionar, porque diante de um milagre tão grande, Deus abrindo o mar, o povo passando a pé enxutos, quando todo mundo passa, era para o povo cantar, grito de glória, fazer uma festa, mas o povo vai murmurar. Diz Moisés: tudo bem, a gente atravessamos, Deus abriu o mar, a gente toma aqui, mas é deserto. Lá, pelo menos, a gente tinha cova para enterrar a gente. E aqui, o que é que nós vamos fazer? Aí uma menina pega um pandeiro, toca no pandeiro e diz: ei, Israel, só o Senhor é Deus, Israel. Só o Senhor é Deus. E o povo agora canta e se alegra na presença do Todo-Poderoso. Passam-se os tempos e as experiências vão sendo acrescentadas. Nós sabemos de todos que eles vão passar fome. Deus vai mandar codornizes no meio do deserto. Nós sabemos de todos que eles vão passar sede, mas Deus manda Moisés abrir espaço, num espaço de tempo, e bater numa rocha, a água dá de beber e sacia o povo no meio do deserto. O tempo passa e o menino já está velho. E o menino agora que é um homem que conseguiu libertar o povo, está cansado. Chegando às suas diretrizes de tempo, as doenças chegam, osteoporose nos ossos, as pálpebras cansadas, de um velho que alcançou experiências e dores, mas que entendeu que quando Deus projeta o seu projeto, Ele não falha. E um dia Deus chegou para ele e disse: Moisés, sobe lá no cume do monte. Chegou a hora, chegou o tempo. E agora um menino do anonimato, que aprendeu ouvindo as orações de Moisés, quando ele entrava na tenda da congregação, Josué ficava ouvindo as orações de Moisés. Aprendendo aos pés do sacerdote. Sem ninguém ver, sem ninguém ouvir, Josué se colocava em prontidão e ficava: o que será que ele fala com Deus? O que será que mexe tanto com o coração de Deus, para Deus ouvir esse homem face a face? A curiosidade daquele menino o levava também a se chegar mais perto de Deus. E quando o tempo chegou, Deus vai, leva Moisés, e quando Moisés é levado, é a vez de Deus levantar Josué. Mas no anonimato, era para ter sido outro, na conjecturação humana, na construção humana, aos olhos humanos, era para Deus dar continuidade à genealogia de Moisés, de Arão, de Miriam.
Mas Deus escolhe Josué. E ele percebe que ele é tão pequeno, tão falho, que ele diz: como é que eu posso, Senhor? Um homem de tamanha grandeza como Moisés, eu suceder um homem da grandeza, da intimidade, que o Senhor falava com ele com face a face, como fala com um amigo. Deus não diz para ele se engrandecer. Deus não manda ele se levantar. Deus diz só para ele: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, Josué. Assim como eu fui com Moisés, Josué, a minha mão será com você, Josué. Dá uma olhada no Oriente e no Ocidente, Josué. Contempla o que eu tenho para ti. Era Deus dizendo: não tem limitação para o tamanho da minha grandeza, do que eu vou fazer na sua vida, Josué. Não existe limitação para o que eu tenho para fazer na sua chamada, Josué. Eu sei, eu conheço a tua história, Josué. Eu vi quando você estava ouvindo as orações de Moisés comigo. Eu vi o desejo do teu coração e eu vou me adaptar à sua fraqueza, o seu desejo, eu vou cumprir na face da terra. Projeto falho na mão de um Deus perfeito. E eu queria, em pouco espaço de tempo, falar um pouquinho aqui do meu testemunho de vida. Quando Deus me dava essa mensagem, Deus dizia: você vai dar um pouquinho do testemunho do que você era. Para quem não sabe, o irmão Márcio não é tão bom assim. Eu nasci no meio de uma família. Minha mãe doente e depressiva. Meu irmão cachaceiro. Minha irmã doente e depressiva. A gente vivia naquela casa, existiam momentos, eu dizia assim: Deus, para que viver, Senhor? Para que viver, Deus, se não tem felicidade, Senhor? Porque é muito fácil, a gente hoje está pregando. As pessoas contam muito testemunho de exaltação, mas elas têm vergonha de dizer o seu passado, porque isso causa vexame no meio do povo. Eu não era crente naquela época. Conheci gente que matava a gente, vivi com gente que matava a gente, piores tipos de gente. Estranhei no meio daquele povo. Chegou um tempo que eu, na minha conjecturação humana, eu disse: acabou. Não dá para viver mais. As noites, pastor Estaques, eu trocava, fazia noite e dia. E o dia para mim era noite, porque na minha casa era tanta confusão. Era muita coisa, não dava para a gente ser feliz. Os dias era que fosse uma guerra. E quando meu pai chegava em casa, era que era uma guerra pior ainda. Eu disse: Deus, eu queria morrer. Não dá não para o Senhor me levar. Não dá não para o Senhor fazer algo diferente. Eu não conhecia Jesus. E um dia, na contramão da lógica humana, eu gostava de rinha de galo. Eu fui para a rinha de galo, eu andava com os piores tipos de gente, matadores de gente, gente traficante, gente que não prestava, os piores tipos de gente eu andava. Eu vou entrando dentro da rinha de galo e um menino pequenininho me deu um folheto e disse: moço, ô moço, Deus tem um plano tão grande na tua vida, moço. Moço, não pede para Deus te levar não. Deus vai fazer de ti um pregador. Desconversa, menino. Você não sabe nem quem sou eu. Você não sabe que ser humano sou eu. O menino com lágrimas do rosto disse: ô moço, é porque você não entende que um Deus perfeito, Ele se adapta em projetos falhos. Eu entrei naquele dia, dentro daquele lugar, sem saber onde é que eu estava. Voando no espaço de tempo. E quando eu voltei, a casa estava do mesmo jeito. As brigas entre a minha mãe e o meu pai eram constantes. Uma irmã doente mental, um irmão viciado na cachaça, e eu no meio daquele redemoinho.
E quando foi um dia, uma noite, irmão Manuel, que ainda é vivo, ele mora encostado na casa da minha mãe, um velhinho, chegou para mim e disse: vamos para a igreja, meu filho? Eu disse para ele: eu vou. Eu comecei. Mas sabe aquele dia, parece que tem dias na vida da gente, que a gente vai para a igreja e parece que Deus vai dar um tapa na cara da gente e revelar a vida da gente todinha, como se o cara conhecesse a gente. E o pregador, o que ele falava, batia todinho com a minha vida. Eu disse: oxe, alguém contou a minha vida para esse rapaz? Não é possível. É tudo que eu estou passando, é tudo que eu estou vivendo. No final da pregação ele disse: ei, moço, você já pediu para morrer? Você já disse que a sua vida não dá mais certo? Já cavaram até uma cova, a cova já está preparada para você entrar dentro. Só tem até hoje para você vir aos pés de Jesus, porque só há uma saída. O único que abriu a porta de saída para você hoje me mandou aqui e está dizendo: hoje é o último dia que você frequenta este lugar. Eu disse: Jesus, eu tinha vergonha, porque eu via o povo ir lá na frente e era um monte de irmão, com a mão na cabeça do irmão, e eu tinha vergonha, eu dizia: eu vou nada, vai ser um monte de gente botando a mão na minha cabeça, eu tenho vergonha, vou nada. Aí o irmão Manuel disse: você quer ir? Eu disse: eu quero ir, porque no dia da nossa vergonha, no dia que Deus confronta com os nossos erros, a vergonha é tão grande que a gente não pode chegar lá sozinho, tem que alguém carregar. E o irmão Manuel, mesmo velhinho, pegou debaixo dos meus ombros: vamos lá, meu filho. E quando eu cheguei para lá, o pastor que orava por mim, ele orou, e eu vi ele suando igual pano de chão. Eu disse: meu Deus. E quando ele terminou a oração, que eu me levantei, eu saí tão leve, e eu disse: o que é que está acontecendo? E daquele dia por diante, eu pensava que a minha vida ia mudar, mas continuou do mesmo jeito. E eu dizia: Senhor, agora sou teu servo, vai estar do mesmo jeito, a mesma situação, Senhor. Olha aí, a minha mãe apanha todo dia, a minha irmã tomando remédio todo dia, o meu irmão na cachaça, e eu estou aqui, frequentando as mesmas pessoas, andando com o mesmo povo. E de repente, foi acontecendo algo no meu coração, dizendo: você não pode mais andar com esse tipo de gente. E no meu coração eu dizia: eu preciso sair desse meio, desse povo. E eu comecei a sair, comecei a desviar, mas a situação parecia que, em vez de melhorar, piorava cada dia mais apertava, cada dia mais o seco apertava, cada dia mais a coisa aumentava. E eu dizia: Deus, o que é isso? Por que tudo isso, Senhor? E um dia eu inventei de comprar uma televisão daquelas de tubo velha, pastor Estado. Aí eu comprei um DVDzinho, e eu assistia a pregação todos os dias. E o meu irmão dormia junto comigo lá, daquele cheiro de cachaça. Quando eu dobrei o meu joelho, meu pai bateu nas minhas costas e disse: você está que nem bestão, você vai ter que escolher. Se você quer ser crente, você vai ter que morar em outro lugar. A minha casa não dá, não. Aquilo dali para mim foi uma facada. Eu disse: como é que pode, Senhor? Além de uma situação dessa, o Senhor permite o ser humano que me gerou, que me capacitou, agora me põe para fora de casa, Senhor. Projetos falhos na mão de um Deus perfeito. E quando foi um dia, fui para a casa da minha tia. Eu disse: agora eu sou homem, eu vou para a casa da minha tia. Passei 15 dias lá, e depois saí de lá. E quando saí de lá, eu resolvi dormir nas bancas de Rio Largo, com medo de ir para casa, porque eu sabia que se fosse para lá, ele não ia me aceitar. E eu passei a dormir nas bancas. E tinha um senhor que era vigia das bancas daqui de Rio Largo.
Quando eu ia dormir, eu dizia: o Senhor guarda, o Senhor vigia para mim. O Senhor vigia, meu filho. E eu andava de um lado para o outro, com a mochila nas costas e dormindo. Dormi em bancas. Dormi em prostíbulos. E a última vez que eu dormi na rua, eu disse: hoje eu vou me matar, não dá mais não. Aí eu passei por uma banca e tinha um DVD muito interessante de pregação, um pastor muito conhecido, o pastor Marco Feliciano, e o título da mensagem era Deus dentro do barro. E aquilo me chamou a atenção pelo que tinha, fiquei curioso, porque tinha uma mão dentro do barro, e eu disse: eu quero assistir essa mensagem. E eu comprei a mensagem, mas não tinha onde eu assistir. Então eu fui para a casa de um colega e disse: para você colocar essa pregação para mim assistir? Dá. Assisti. E todos os dias aquela mensagem falava comigo. Cada vez que eu assistia, e Deus colocou no meu coração o espírito de vida, renovou a minha vida. Eu disse: eu vou voltar para casa. E quando eu decidi voltar para casa, estava tendo culto aqui na sede, isso era à noite. Eu vim para aqui, e tinha uma moça e um rapaz que me conheciam. Eram novos convertidos. Me abraçaram, deram a paz do Senhor. E Deus confirmou naquele dia que estava preparando tudo para eu sair de dentro da minha casa. Disse: olha, vai ser pouco tempo lá. Tu vai voltar, mas vai ser pouco tempo. Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar condição de você comprar os móveis. E Deus vai te dar uma esposa. Eu senti que Deus estava ouvindo o meu clamor. Eu voltei diferente. Quando eu cheguei na porta de casa aqui, o meu pai me viu. Ele disse: eita, lá vem uma bestalhada. Disse: posso entrar? Ele disse: pode. Só que você vai ter que trabalhar agora para comer. Certo. Aí, quando eu entro dentro de casa, eu fiz uma oração meia doida. Oração daquela de gente doido mesmo, desesperado. Eu dobrei o meu joelho e disse assim: Senhor, aqueles ímpios tudinho tem casa. Tudo tem casa. Eu agora sou teu servo. O filho do cão pode ter uma casa, o macumbeiro tem uma casa. Por que eu não posso ter uma casa? E me levantei, foi uma oração doida. E nesse mesmo dia tinha ciclo de oração. E eu fui para o ciclo de oração na Rua da Palha. Quando eu cheguei lá, a moça estava pregando sobre o homem da mão ressecada, que Jesus curou. E quando ela ia terminando a mensagem, ela disse: ei, você, se levanta. Levante uma mão, só uma mão para o céu. Deus ouviu aquela oração que você fez hoje à tarde. Eu disse: Jesus, que coisa louca. Só vou te dar aguenta uma semana lá, que eu vou tirar tudo aquele redemoinho. Antes de você sair daqui, você vai receber uma confirmação dessa promessa. Eu saí de lá, fui para a casa de um irmão muito querido, muito conhecido. Eu tenho ele não só como irmão em Cristo, mas como irmão pessoal. Uma pessoa muito especial, o cooperador irmão Américo, lá da Rua da Palha. A mãe dele trabalhava na prefeitura, ainda trabalha hoje. E quando eu vou chegando na casa dele, a mãe dele diz: ô Américo, vai pegar teus documentos para eu cadastrar para tu ganhar uma casa. Aí ele disse: ô mãe, eu já tenho uma casa. Cadastre o irmão Márcio, que ele não tem casa não. Quando ele disse assim, o Espírito Santo disse: sou fiel ou não sou? Eu disse: é, Senhor. Sou fiel ou não sou? É. E foi pouco tempo, pastor Stack. Um mês, eu tinha 100 reais na conta, e chegou uma mulher lá enganadora, dizendo que tinha ganhado uma casa lá em cima, na Chesse. Aí eu peguei, comprei a chave da casa dela e fui morar lá.
E ficava todos os dias, quando eu largava da Cachoeira do Mirim, meia-noite, 1h da madrugada pela noite, eu ia para lá. E Deus me dizia, mas não é aqui. Eu dizia, onde é, Senhor? Não é aqui. Quando depois de um mês, eu desci e fui para a Cachoeira, chegando ali na secretaria, quando eu entrei, o meu nome estava na lista, que tinha ganhado uma casa. Aí a moça disse, você não já foi pegar não? Eu disse, não. Isso já está dando, o povo já está assinando lá. Eu disse, e agora? Ela disse, você tem que ir. Aí já era 4h30 da tarde, eu tinha recebido a quinzena da usina, eu disse, não dá mais, quando eu chegar lá já é a noite. Aí ela disse, faz o seguinte, você vai amanhã. Quando eu fui no dia seguinte de manhã, eu fui, mas o meu pai, ele foi quem me levou. E ele dizia, isso vai dar certo não. Vai dar certo não. Você é doidice, quem é besta da casa, rapaz? E eu só repreendendo dentro do carro, quando eu cheguei lá, o rapaz disse, é a casa? Eu disse, é. Como é seu nome? Márcio Medeiros Ferreira. Está aqui a chave. Sua casa na quadra H, número 19. Eu cheguei lá, a casinha pequenininha, simplesinha. E interessante, antes mesmo de eu ganhar a casa, eu já tinha comprado alguns móveis, crendo no que Deus tinha me falado. E meu pai dizia, esse menino é doido. Como é que compra móvel antes de ganhar a casa? E eu disse, eu creio no Deus que me falou. E quando eu ganhei a casa, eu já tinha uma cama, eu já tinha um armário, uma estante rack, uma televisãozinha velha de tubo, eu tinha um sofazinho velho, e eu saí colocando tudo, e eu disse, Deus, como o Senhor é tremendo, Senhor. Como o Senhor é tremendo. E aquilo, para a honra e glória do Senhor, eu trabalhei 1 ano e 6 meses na usina Cachoeira, e o meu primo Júnior Galdense era um dos chefes lá. Aí eu falei com ele, eu disse, ô Júnior, eu preciso sair da usina, porque o dinheiro que eu ganho é muito pouco, para pegar o dinheiro das contas e reformar a minha casinha, fazer um muro, colocar um portão para ficar mais aconchegante. Aí ele disse, tu ganhou uma casa? Eu disse, ganhei. Veja como Deus é tremendo. Aí ele disse, rapaz, só Deus mesmo, para fazer um negócio desse. Tão rápido assim, eu disse, foi. E o tio Manuel, eu disse, tá lá. Interessante, a partir de que eu saí daquela casa, Deus foi trabalhando no coração do meu pai diferente. Eu não fazia falta para ele enquanto vivia. Quando eu passei a morar na casa, todos os dias ele chegava lá em casa e dizia, meu filho, vamos para casa, deixa essa casa para lá, você faz falta demais, a sua mãe está preocupada com você, a sua irmã, seu irmão. E Deus dizia, não, o que eu tenho para você é maior. E eu não entendia, e hoje quando Deus me dava essa mensagem de manhã, e eu chorava, desde quando eu cheguei eu chorando, e Deus me dizia, você vai pregar para pessoas que estão lhe ouvindo, que elas também acham que não vão resistir a essa perseguição, que elas também acham que vão morrer no meio dessa trajetória, que elas também acham que é um projeto falho, que é um projeto sem valor, que elas estão vivendo aparentemente uma mesma situação, mas que eu, Senhor, vou mostrar que eu sou grande, vou tirar do anonimato, vou tirar da escassez, vou libertar, vou salvar, vou curar, vou entrar com providência, porque o chamado é meu, a escolha é minha, quem determina sou eu, o dia, a hora, a trajetória, e eu vou mostrar para quem não acreditava que eu, Senhor, vou fazer coisas grandes no meio do meu povo. Projetos falhos. Termino aqui a minha fala dizendo àqueles que estão me ouvindo, creia, o mundo está despencando, o planeta Terra está em choque com o pecado. Mas o nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus é o mesmo e nunca falhou, nem nunca vai falhar. Em meio aos pecados, em meio à decadência, Deus ainda tem milagre, Deus ainda tem projeto seu na terra para levantar. Em meio à volta e às antecedências de Cristo, que está prestes a voltar para a terra, Deus ainda tem projeto de libertação, salvação na terra, para quem crer,
no único e Salvador e Criador dos céus e da terra. Se você estiver ouvindo essa mensagem, se Deus está falando com você, eu não quero saber quem é você, nem onde você está, mas onde essa mensagem estiver alcançando, põe a mão no seu coração e diga: eu quero aceitar esse Jesus, que pega a gente que não é, para confundir aqueles que são, que pega o fraco e coloca no meio do forte, que pega o pequeno e coloca no meio do povo grande, que faz um povo que é rabisco da terra, no meio dos príncipes. Eu faço um convite a você, não para vir até a mim, mas para aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque você pode se achar o pior projeto da face da terra, igual eu achava, mas você é um rabisco, um projeto falho na mão de um Deus perfeito, na trajetória de um escolhido. Você é escolhido por Deus. Você tem tempo ainda de aceitar esse Jesus que muda situações, que muda vidas, que muda histórias. Assim como Deus fez na vida de Paulo, assim como Deus fez na vida de Pedro, assim como Deus mudou a história de Davi, assim como Deus mudou a história dos profetas, Deus pode mudar a sua vida e a sua trajetória. Basta você crer num Deus vivo e verdadeiro, que tudo pode e que tudo faz.